Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro congresso online gratuito de GNU Linux e tecnologias livres. Essa palestra vai ser sobre hardware e sistemas operacionais de GNU Linux, oferecimento da Linux Solution. Eu sou o Flávio Reis, vou fazer uma breve apresentação para vocês. Sou graduado em Tecnologia da Informação, tenho pós-graduação em Segurança da Informação e em Redes de Computadores. Sou analista de redes do Instituto Contabilista Grande de Juiz de Fora, tenho certificação LPI e CLA, ministro disciplinas no curso de especialização na Faculdade de Estágio de Sá, no curso de Administração e Segurança de Sistemas Computacionais. Tenho experiência em ensino EAD, com formações para GNU Linux, LPI, Segurança da Informação, Segurança em ambientes heterogêneos, Segurança em servidores web. Sou entusiasta e pesquisador independente de software livre, Segurança da Informação, redes de computadores, sistemas distribuídos e por aí vai. Quem quiser conhecer um pouco mais, aqui tem o link do meu Lattes, para poder obter um pouco mais de informação. Então vamos lá. Nós vamos falar, para passar nossa emenda nesse nosso bate-papo de hoje. Vamos falar um pouquinho, uma introduçãozinha, dentro dessa introdução nós teremos conceitos, vamos falar um pouco de normas, fundamentos de hardware, tipos de hardware, eu vou citar alguns exemplos para vocês. Então nosso objetivo principal é falar de hardware em sistemas operacionais GNU Linux. Então vamos iniciar com esse nosso bate-papo. Olha só, o processo principal que nós vamos pensar, você tem que ter organização. Tem que planejar quando você vai criar um ambiente computacional. E pegar um ambiente computacional já preparado, talvez o desafio possa ser maior. Não foi o que você projetou, mas mesmo assim terão técnicas que você terá que utilizar para que você venha manter esse seu ambiente ainda mais seguro. Então, pensando por alguns conceitos. Informação é um processo de organização e manipulação de dados que normalmente vai interagir com pessoas e sistemas. Esse é o fluxo de dados de qualquer empresa. Ele vai utilizar diversos meios de comunicação, tais como livros, jornais, televisão, música e principalmente a nossa internet. Então, alinhando nessa era da informação, onde está a nossa rede mundial de computadores, a rede ela está utilizada atualmente como principal fonte de informação e comunicação de qualquer empresa. Ela vai interagir com diversas funcionalidades, pessoas, serviços, sistemas, uma grande quantidade de informação que vai trafegar ali. É a parte mais importante que nós temos. Na maioria das vezes, essa informação ela vem agregar um elevado valor, seja ela de cunho financeiro, onde eu tenho competitividade comercial ou até mesmo com informação pessoal. Então, com esse avanço tecnológico, surge uma nova tendência na área de segurança da informação, gerando problemas de vazamento de informação, invasão, furto de informações que naturalmente são causados por má administração dos serviços e sistemas que estão agregados a estruturas computacionais dessas empresas. Então, isso é uma grande preocupação que nós teremos. Então, no meio tecnológico, o principal causador desses problemas são as pessoas denominadas como crackers e outros derivados, script-keys, lambdas, por aí. Nós vamos focar nesse daqui. Então, eles são caracterizados por possuírem certo nível específico de conhecimento dentro da área de computação e utilizam para invadir os sistemas esses seus conhecimentos. Então, eles vão coletar dados, vão coletar informações, através de quê? De brechas, de lacunas, de vulnerabilidades, que, na maioria das vezes, são desprezados pelos administradores de sistemas. Normalmente, eles vão executar um teste de segurança, vão explorar uma vulnerabilidade, vão explorar pontos falhos dentro daquela rede, e a partir daí, eles vão iniciar seus ataques através da internet. Então, eles vão passar, assim, a adquirir informações sigilosas, utilizando o seu benefício próprio, ou repassar essas informações a terceiros
interessados. Então, quando eu falo em aplicação de hardware em sistemas operacionais, será que isso é o suficiente como técnica de segurança da informação? Durante esse nosso bate-papo, nós vamos esclarecer um pouco mais, vamos ver alguns conceitos, vamos ver alguns exemplos de como nós podemos fazer para melhorar essa nossa segurança. Então, um conceito. Hardening é uma técnica utilizada para mapear ameaças e depois executar possíveis correções nos sistemas, preparando-os para determinadas tentativas de ataque ou violação na segurança da informação. Isso é uma possibilidade. Nós veremos mais conceitos. Então, devido à evolução computacional, surge-se a necessidade de resguardar os dados e informações que estão atrelados aos meus sistemas. Então, aqui eu teria que efetuar rotinas de segurança, implementar serviços, instrumentos com o principal intuito de minimizar ataques e tentar aumentar o nível de segurança da informação dos sistemas operacionais. Então, esse é o nosso foco. A gente tem que minimizar ao máximo, mitigar todo tipo de ameaça e tentar evitar que elas venham nos prejudicar. Então, assim, torna-se necessária a aplicação de um estudo direcionado para algumas hipóteses diferentes às possíveis falhas de segurança em sistemas operacionais. A hipótese básica, por exemplo, a possibilidade de manter um sistema de segurança da informação em um sistema operacional usando técnicas de hardening. Eu tenho aqui algumas hipóteses secundárias. A utilização de técnicas de vulnerabilidade em sistemas oferece o maior domínio do administrador sobre a estrutura de segurança da informação das plataformas operacionais, utilizando o Nmap, por exemplo, para verificar portas, análise de logs. A implementação de novos padrões de segurança em sistemas operacionais. Com isso, vai ser possível minimizar os ataques a servidores e serviços em sistemas operacionais baseados em Linux. É o nosso foco aqui. Posso usar em Microsoft? Pode, mas o nosso foco é falar de... A possibilidade de hardening vai proporcionar melhorias e ocultar as vulnerabilidades do sistema, inviabilizando a coleta de informações para os crackers. A necessidade da implementação dessas técnicas de segurança da informação em sistemas operacionais no Linux vai focar na utilização de ferramentas para prevenção de ataques e execução de atividades corretivas. Esse é o principal foco. Prevenção e execução de atividades corretivas. Não adianta fazer uma vez e não monitorar depois e não acompanhar como é que está o desembolar dessas informações. Então, já os objetivos específicos são: eu vou identificar através de técnicas de vulnerabilidade os problemas de segurança no meu ambiente computacional. Eu vou analisar as necessidades de aprimoramento dos padrões de segurança. Eu vou proporcionar melhores práticas de hardening em ambientes operacionais. Lembra das 4 liberdades que nós temos? Então, a liberdade 0, a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Vamos pensar nessas 4 aqui. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas reais necessidades. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para essa liberdade. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o próximo. A liberdade de aperfeiçoar o programa. A liberdade e liberar, você vai aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie. Então, com isso daqui, o que acontece? Essa é a base que consiste o software livre. Então, a possibilidade de acesso ao código-fonte vai permitir ao desenvolvedor a real análise e verificação de falhas de segurança nos diversos tipos de sistemas, pois o código-fonte do sistema, que ele possui todas as especificações e funcionamento, vai estar disponível a todo momento. Onde que está o impacto nesse aí que os crackers vão utilizar? Com toda essa liberdade, é possível você investir em segurança dentro do software livre. Essa é a vantagem do administrador do sistema. Eu vou conseguir investir na segurança dentro do meu software, pois só
Ali eu tenho liberdade e acesso a todo o sistema, dando certa autonomia para que possa modificar e, principalmente, criar rotinas e procedimentos de segurança de maneira consistente e eficaz. Então, isso é uma grande vantagem para deixar o meu sistema ainda mais seguro. O GNU Linux já é um sistema seguro, mas eu posso melhorar ainda mais essa barreira de segurança. Então, a grande maioria dos usuários, eles acham que estão protegidos contra invasão ou ataques de crackers. Por quê? Eu estou utilizando um firewall ou estou utilizando um antivírus, mas normalmente suas ferramentas não garantem a segurança total dos sistemas operacionais e de suas devidas aplicações. Quer mais um exemplo? E-mail. Eu posso ter um bom antivírus, posso ter um bom firewall, mas se não tiver um bom anti-spam para me ajudar, para facilitar, eu acabo caindo num phishing scam e posso ter um problema. Então eu posso ter um firewall bem protegido, um antivírus bem protegido, mas a porta de entrada e o meu e-mail. Você tem que lembrar que a SMTP não foi feito para ser seguro. Hoje em dia tem técnicas para melhorar os treinamentos com usuários, mas acaba tendo sempre uma brechinha, muito cuidado. Então, por achar que estão seguros, os usuários acabam ficando vulneráveis. O grande problema, a falsa sensação de segurança. Pois os mesmos não vão tomar os devidos cuidados contra as prevenções. Como, por exemplo, utilização do sistema operacional, todo antivírus e demais serviços que estão agregados a ele. Preocupar com as atualizações. Então, essa falsa impressão de segurança ela pode gerar diversos riscos. Primeiramente, aos usuários que estão a todo momento fornecendo dados com a utilização de aplicativos, sistemas, os administradores de sistemas e principalmente aos dados que estão inseridos nesse processo. Lembre que o que tem maior valor nos dias atuais é a informação. Então, nós devemos ter, sim, um cuidado muito grande com esses dados. Então, uma técnica, eu me basear em uma técnica bem administrada pode, sim, passar um maior nível de segurança. E um exemplo deles é o firewall. Então, aqui, eu vou utilizar técnicas de filtragem de pacotes que vão trafegar entre as minhas redes. Vou efetuar a função de análise de dados que vão entrar e vão sair da minha rede, da minha internet. Vou impedir que possíveis ameaças entrem e passem a danificar o sistema e a coletar dados. Então, um firewall bem implementado, ele deve se preocupar com o que entra na minha rede, com o que sai da minha rede, com o que é redirecionado, quem pode ter acesso aqui. Um firewall deve sempre, geralmente ele é colocado ele vai dividir duas redes. Eu posso ter um backup host, que está ali, tipo, cara para a internet, compartilhando o meu acesso interno. Em cada firewall, em cada ponto, em cada servidor específico, eu posso ter um firewall ali, para que eu libere e deixe realmente funcionando somente aqueles serviços que são essenciais. Então, a função desse equipamento vai ser controlar o tráfego entre as redes, permitindo ou bloqueando informações de acordo com as regras pré-estabelecidas. Outra técnica a ser implementada é a política de segurança. Isso é de suma importância, onde eu vou adotar medidas que venham avisar um melhor uso dos sistemas, contendo normas, contendo diretrizes, estabelecendo práticas de segurança física e segurança lógica. Eu não tenho que me preocupar somente com a segurança lógica, eu tenho também que me preocupar com a segurança física. Um usuário mal intencionado pode fazer um estrago muito grande. Então essas práticas elas se perpassam pela aplicação de práticas de segurança e principalmente pelo trabalho de conscientização e treinamento de usuários quanto à utilização dos sistemas e recursos que estão disponíveis. Para que o sistema ele seja considerado seguro, utilizando a política de segurança, é necessário que venha
cumprir todas as determinações estabelecidas pela política local da empresa ou órgão, pois a mesma é estabelecida de acordo com a realidade, vivência diária, pelas quais os profissionais vão estar passando. Então existem diversos tipos de prática de segurança que consistem na prevenção, na exploração das vulnerabilidades e das ameaças que possam vir a danificar sistemas e serviços, e eu vou poder estudá-las para que eu possa ser efetuadas manutenções corretivas, deixando o sistema operacional mais robusto, confiável e seguro. Eu vou estar preparando para enfrentar futuras tentativas de ataques dos crackers e serviços de terceiros. Então, eu posso fazer e haverá futuras melhorias no processo de segurança da informação. Não quer dizer que o primeiro ponto que eu fizer é o que vai estar funcionando, é o que vai ser para sempre. Então, eu terei que ter um bom gerenciamento e um conhecimento amplo das ferramentas tecnológicas. Então, devido aos problemas na área de sistemas operacionais, sendo possível retê-los com a utilização de novos métodos e administração dos mesmos. Então, o que gerou a escolha desse tema? A gente vai entrar daqui a pouquinho em algumas práticas. Você passa pela vivência de problemas de segurança da informação, onde todos os dias cresce o número de usuários do computador e, na maioria das vezes, faz um uso imprudente do sistema operacional e dos seus recursos, dos seus aplicativos. Então, concluindo que se o sistema for infectado, poderá ser fácil a solução, formatando ou usando um aplicativo de remoção de vírus, mas o que tem interesse mesmo é que o software mal intencionado que fez, ou o que aquele software queria fazer. Às vezes você é infectado e nem nota que está infectado. E qual o problema? O que aquele software que infectou sua máquina está fazendo? Será que ele está só espionando, coletando e mandando informações num baixo nível e não num fluxo tão grande que você venha conseguir anotar esse fluxo? Então, devido à falta de conhecimento dos usuários de sistemas operacionais e esses aplicativos que são instalados, no qual acham que estão bem protegidos de ameaças e ataques digitais, mas na verdade não estão totalmente seguros. É o que nós falamos lá no início do nosso bate-papo, a falsa sensação de segurança. Então, é isso que vai acabar a gerar transtornos futuros, pois o mesmo ele acaba sendo atacado devido à falta de informação e conhecimentos técnicos. Eu baixei um antivírus, instalei, agora eu estou protegido. Eu ativei meu firewall, agora eu estou protegido. Não é simples assim. Será que o seu antivírus está com todas as assinaturas atualizadas? Será que são assinaturas que realmente estão vigentes? Será que o meu firewall apenas está ativado? Ou ele está tudo accept? Ou não tem controle nenhum? Esses pontos têm que ser avaliados bem, de forma detalhada, para que eu consiga realmente atingir o meu objetivo. Olha só, com o surgimento de redes sociais, há um aumento de possíveis invasões, que é onde o usuário está mais focado e é onde os holofotes, os hackers vão bater. Então, por um meio conhecido como engenharia social, que é o foco hoje, você nem tenta acessar direto no servidor. Você vai tentar acessar um usuário que tem acesso ao servidor. Então vamos invadir a máquina dele. O cracker pensa assim. Então, a engenharia social ela é utilizada para obter informações sigilosas do usuário. E aí ele é usado de uma forma em que os usuários recebem informações vantajosas ao seu respeito, ou oferecer algo de bom para o usuário, atualização de informação de conta bancária e de outros cadastros que seja possível coletar informações. É o caso do phishing scan que eu mencionei lá no exemplo do e-mail. Então aqui eu vou estar divulgando informações falsas, dizendo que a pessoa ela estava em um lugar, ou possível lugar, onde até mesmo o usuário nunca havia passado. Você já percebeu um e-mail assim: olha só, nossas fotos da faculdade ficaram lindas.
às vezes você nem informou ainda. Acontece muito, já recebi muito e-mail dessa forma. Para você fazer a atualização de cadastro bancário. Então tem que ter muito cuidado para você não cair nessa teia aí de phishing scam. Então, junto a essas informações, geralmente vem um link suspeito. Nele, o usuário é direcionado a uma página fake, ou para fazer um download, onde vai instalar uma backdoor, ou um cavalo de Troia por aí, onde se encontra o danado do vírus. Geralmente, ao clicar no suposto link, o seu sistema será infectado de forma automática e já está sendo manipulado pelo crack ou pelo criador do vírus lá, que seja. Ou seja, você já foi infectado. Então, se um conteúdo de grande valor for vazado na rede e cair em mãos erradas, pode até ter um grande impacto negativo, desestabilizando financeiramente e até psicologicamente. E hoje, o impacto financeiro em uma empresa pode levá-la à falência. Então, esse conteúdo pode ser obtido de várias formas ilícitas, na qual o indivíduo age de má fé para fins próprios. Com o conhecimento amplo e a vigência do indivíduo em relação à segurança da informação, há a possibilidade de criar uma melhor segurança, podendo ser construída uma blindagem de proteção amenizando a invasão de intrusos. Esse é o nosso hardware, essa blindagem de proteção, onde eu vou amenizar a invasão de intrusos. E também disseminar palestras sobre o assunto em questão dentro da empresa, com o intuito de preparar o usuário para que o mesmo não seja uma vítima, evitando que ele se torne uma possível ferramenta para abrir uma brecha e invadir o seu sistema. Então, onde você vai orientar, se você receber um e-mail dessa forma, falando que você tem que atualizar seus cadastros bancários, ou que você foi premiado, cuidado. Chame alguém da área de segurança para que possa analisar e descartar isso daí. Nesse ponto, nós vamos conhecer um pedacinho da ISO 27002. Ele é uma norma criada pela British Standards Institution, que é a BSI. Ela é focada em segurança da informação. Então ela vai possibilitar até mesmo certificação de profissionais em empresas. A versão brasileira é a BNT, NBR, ISO e EC. Tem a 17799 de 2005 e tem uma atualização, que é 27002. Então, o que é a ideia da norma? Onde que a norma entra nessa ideia do hardware? Ela não é uma receita de bolo. Ela não vai ter lá um código para você fazer igual. Você olhar, ler, copiar, pronto, está instalado. Mas ela te fala, seus logs têm que ser intactos, no seu modo gráfico você não pode logar como administrador, o seu usuário root não pode logar direto no terminal. Você tem que ter controle de quais são os usuários cadastrados no seu sistema que podem possivelmente virar um usuário root. Então, esses são pontos que a norma vai te orientar. Ele é um guia para você. Vai te guiar. Pensando na parte física, na proteção física, no hardware físico da sua corporação. O usuário tem que estar identificado, ele tem que estar usando crachá. Eu posso utilizar biometria para acessar, ou até o próprio item do crachá. O crachá tem que estar com foto atual, não pode ser foto antiga. Então, essas preocupações vão facilitar, além, claro, do treinamento dos funcionários, para que você possa evitar que uma pessoa mal intencionada possa acessar o seu ambiente, possa ali já ter a facilidade de disseminar alguma coisa. Hoje com pendrive, é muito fácil. Você entrega um pendrive com alguém, o pendrive ser infectado, esquenta na máquina, pronto. E aí? Qual o problema? Já criado. Então nós já vimos o que é hardware. A ideia da norma aqui é trazer para você essas possibilidades. Então a norma vai te apontar, você tem que se preocupar com tal item.
Você tem que preocupar com o item X, com o item Y, e vai te orientando como que você deve manipular e como que você deve chegar nisso aí. Então a norma é bem genérica. Então o hacking, conforme nós já vimos, ele é um processo de mapeamento de ameaças, atenuação de riscos e execução de atividades corretivas, com foco na infraestrutura e com o principal objetivo de preparar o ambiente-alvo para enfrentar determinadas tentativas de ataque ou violação dos protocolos de segurança da informação. Onde que o hardware está localizado dentro do modelo de gestão de segurança da informação? Onde que está isso aí? Onde que eu implemento o hardware? Olha só, algumas características tratadas pela norma são as seguintes. Eu tenho que fortalecer o meu sistema. Eu tenho que fazer ajustes finos no meu sistema. Então, procedimentos de segurança pré e pós-instalação. Não adianta eu pegar e fazer um procedimento eu falar, eu vou pegar e vou instalar o Debian hoje. Tudo bem. A versão está mais atual, então eu estou seguro? Não. Eu tenho que me preocupar com o pré-instalação. Eu tenho que me preocupar com como vai ser o particionamento do meu ambiente. Depois que eu instalar, eu tenho que remover determinados softwares, que podem ser softwares que não são utilizados. Você tem um servidor de e-mail, por exemplo. Eu tenho que rodar os aplicativos e deixar as portas abertas que são referentes ao meu servidor de e-mail. Saiu disso, eu não tenho que ter nada liberado. Eu monitoro com SNMP, então deixa a porta da SNMP liberada, mas específica para a máquina que está te monitorando. Não deixa para a rede inteira. Então essas preocupações vão estar atreladas no meu pós-instalação. No pré-instalação eu posso projetar tudo isso para facilitar a minha gerência pós. Então vamos falar de 3 tipos de hardware: o de serviços, o de sistema e o de processos. O de processos, não tem muita prática, não tem muito exemplo que a gente pode citar nos próximos slides, mas onde que eu vou cair dentro desse cara? É você ter toda a orientação de funcionário, todos os processos da sua organização bem atrelados, bem orientados e bem treinados. Com isso, eu consigo direcionar cada item da minha empresa, consigo direcionar as minhas metas, os meus processos de segurança. Aí vem essa famosa frase que, eu nunca fiz nada disso e o meu sistema roda até hoje. Pois é. Até quando você vai pensar dessa forma? Até que um cracker descubra que você tem uma determinada vulnerabilidade, ou você que vai descobrir que você tem uma vulnerabilidade antes dele? Qual que seria a ordem correta disso daí? Então, o certo aqui é você descobrir a vulnerabilidade e evitar que alguém a utilize. Você não pode pensar que isso nunca vai acontecer com você. Essa frase não pode cair no seu dia a dia. Eu tenho que pensar muito nesses 3 pontos aqui. Quando eu vou criar uma política de pré-orientação para hardware. Flexibilidade, risco e segurança. Existe um tamanho certo. Esses 3 itens aqui, eles vão formar 100% da minha implementação. Não existe receita de bolo para você falar, flexibilidade é 30%, risco é 20%, segurança é 50%. Ou, flexibilidade é 50%, risco é 10%, segurança é 40%. Não existe isso. O que você vai ter é o seguinte: se você aumentar a sua flexibilidade, o seu risco vai aumentar e a sua segurança vai reduzir. Se você reduzir a sua flexibilidade, você reduz o risco e aumenta a segurança. Só que eu tenho que pensar muito na minha flexibilidade. Tenho que avaliar
até que ponto eu posso aceitar o meu risco e assim implementar minha segurança. Então, isso vai variar de ambiente para ambiente, onde eu vou ter que definir o quanto de segurança eu tenho necessidade, o quanto de risco é aceitável dentro do meu ambiente, para que assim eu possa ter determinada flexibilidade. Alguns ambientes eu vou ter que aumentar minha segurança para reduzir o meu risco e não vou ficar tão flexível. Mas terão ambientes que eu posso dar uma aliviada um pouco. Isso daí. Então, olha só, nós percebemos que se eu aumentar a segurança, os fatores de flexibilidade e risco vão diminuir. E assim por diante. É o que nós mencionamos ali. Então, vamos conhecer alguns exemplos, e depois de um pouquinho de prática, sobre hardening em sistemas e hardening de serviço. Alguns detalhes que eu vou atentar sobre o meu hardening de serviço. O hardening de sistema. Então, olha só, eu tenho que ter segurança no sistema de arquivos, arquivos com fluid bit ativos, segurança no terminal, gerenciamento de privilégios, procura por senhas fracas, checklist de serviços dentro do meu sistema. Então, vamos lá. Vamos pensar lá no meu sistema de arquivos, por exemplo. Em relação à segurança no sistema de arquivos, boas práticas aconselham a particionar o disco colocando principais diretórios, como o /boot, o /var, o /home, o próprio /, o tmp, swap, o sr, o opt. Então isso vai para que eu quero esse servidor. E tem receita de bolo também. Esse é servidor de e-mail. Opa, eu vou deixar meu /home maior. Esse é um servidor de firewall. Eu tenho que me preocupar com o meu /var por causa dos logs. Esse é um servidor de squid. Opa, eu tenho que me preocupar com o meu /var também. Então, esse é um servidor de banco de dados. Opa, meu /var/lib pode estar numa partição separada para que eu possa fazer um espelho dessa partição, por exemplo. Fazer RAID, fazer LVM, me preocupar com isso daí. Então, dentro das opções de montagem, eu já consigo evitar determinados problemas. Aqui eu coloquei um trechinho de um FS estável, onde eu cito que o meu /tmp e home var estão separados, estão com os pontos de montagem da opção default, mas eu coloquei o noexec. O que o noexec vai fazer? Ele vai inibir dentro do tmp que qualquer arquivo executável seja executado. Eu posso dar permissão para ele, eu posso entrar como usuário root, mas se ele tiver como noexec, ele não será executado. O mesmo se aplica ao noSwitch. O noSwitch, dentro do /home, aqui eu posso colocar em qualquer um. Vamos ver um exemplo na frente. Eu posso colocar o noSwitch no meu /home. Mesmo que eu tenha arquivos com permissão de noSwitch, eles não serão aceitos dentro do /home. E dentro do /var eu coloquei os dois, que vai utilizar tanto o noexec quanto o noSwitch. Então tem um scriptzinho aqui que nos ajuda com isso. Por quê? Ele nos ajuda. Quando eu vou utilizar o aptitude, por exemplo, ou yum, ele vai executar dentro do /lib, que é dentro do /var. Esse aptitude não vai funcionar. O que você faz? Eu posso acrescentar aqui quantas partições eu tiver. Aqui, nesse exemplo do script, eu coloquei só o /var tmp. Quando você executar esse script, ele vai esperar que você tome uma ação. Se você der um start, ele vai montar as partições que você passou nessa linha aqui com as opções de noexec. Se você der um stop, ele remonta essas partições com a opção de exec, para que você possa executar algo nessas partições. Então eu posso acrescentar aqui o noSwitch, que é interessante. Em algumas partições eu não tenho o noSwitch. Se eu não digitar nada, ele vai dar um erro no script. Então, o que é a prática que você pode fazer? Monte um ambiente onde você tem um /var tmp separado. O script vai estar disponível para vocês. Você pode rodar o script
Passa a opção Start, ele monta essas duas opções como no exec. Se eu passar como Stop, ele vai remontar essas partições como exec. Aí o detalhe, esse script, se eu reiniciar a máquina, ele volta sempre como exec. Por causa daqui, ó. Eu tenho que ver dentro do meu FS Tab se está como no exec e no switch. Então, o interessante é que eu vá dentro do FS Tab, coloque essas opções. Ah, precisei trabalhar? Roda o script. Terminei de trabalhar? Dou um stop. Dou um start no script novamente para ele voltar às opções que eram. Arquivo com switchbit ativo. Como que eu devo proceder? Então, a primeira coisa, eu tenho que listar todos os arquivos com switchbit ativo no meu sistema. Vou tirar as permissões de switchbit desses arquivos e colocar, é óbvio, permissões de switchbit somente nos arquivos que realmente são necessários. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Eu tiro de todos, por exemplo, e volto para o SU e para o PSWD. Porque o SU, o usuário precisa virar root. Alguns usuários, é claro, precisam virar root. E o PSWD, o usuário precisa trocar a senha dele. Então são dois que eu posso tirar de todos e deixar somente esses dois. Segurança no terminal. Eu vou desabilitar o Ctrl+Del, limitar o uso nos terminais modo texto e utilizar a variável tmount. Olha só que eu coloquei aqui, ó. Esse scriptzinho aqui, o que ele faz? Ele faz uma varredura no início, ó, verificando arquivos com permissão de switchbit. Então ele procura em todo o sistema para arquivos que têm permissão de switchbit e grava nesse diretório. Feito isso, ele me pergunta, ó, deseja remover switchbit? A primeira vez que eu rodar o script, eu vou colocar aqui não. Aí eu vou avaliar essa lista .switch e depois eu volto, executo o arquivo e tomo ação de sim, que ele vai remover de modo recursivo e vai te mostrar quais são os... O que ele está fazendo, que ele está tirando o S. Então, o R é recursivo e o V é para ele mostrar em verbose. E vai listar permissões switchbit removidas. Depois eu vou, acrescento, dou um chmod mais S no meu SU e no meu PSWD. E fico no meu sistema já com um nível de segurança mais aceito. Depois, falando do tmount, eu vou editar o meu profile e vou lá no finalzinho dele, coloco lá tmount igual 120, por exemplo, export tmount. O que esse cara faz? Se eu tiver com inatividade no meu terminal e tiver com ele logado, automaticamente ele vai fazer um logoff. E facilita. Vai que eu estou mexendo quando eu tive que sair rapidinho e deixei o terminal aberto. Então, algum usuário chega aí e mexe ali no dev. Então, eu coloco o tmount para isso. Desabilitar o Ctrl+Del. Eu vou editar no FS Tab, procuro essa linha aqui, ó, nos terminais. Nos shells 1, 2, 3, 4, 5, o Ctrl+Del vai dar um S20 edital, -T1, -A, -R now, vai reiniciar a minha máquina. O que eu faço? Comento essa linha. Ou então coloco um eco, que na frente você não tem permissão de fazer isso. Posso entrar lá no /etc security e comentar os terminais. Então aqui o root não vai logar nesses terminais mais diretamente. Eu vou ter que logar como usuário comum e depois virar root. Como que eu vou virar root? Eu vou mostrar como é que a gente vai ter que proceder com isso. Que é a questão do gerenciamento de privilégios. Procedimentos que devem ser elevados em consideração. Então eu vou bloquear o login do root, que é o que eu fiz aqui nesse trecho. Determinar a data de expiração de contas. Quando que essa conta vai expirar? Será que eu tenho 15, 20, 30 dias? Eu posso utilizar o PAN para isso? Remover shells inválidos de usuários que não precisam desses shells. Eu vou mostrar para vocês aqui. Utilizar o PAN. O PAN ele é gigantesco. Dá para fazer um curso específico falando desse recurso. Então eu posso limitar o horário. Eu posso limitar a quantidade de login por usuário. Definir tamanho mínimo de senhas. Limitar quais usuários poderão ter acesso à root. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Isso aqui primeiro. Ó. Esse trechinho. Eu estou removendo
um shell válido de usuários. Então, eu pego o seguinte: para usuários que estão dentro do etc PSWD, eu vou pegar somente a primeira linha e vou fazer um filtro. Eu quero mostrar todo mundo exceto o root e o RaisFA. São 2 usuários que eu quero manter um shell válido. Todos os restantes, eu vou dar um usermod -s, /bin/false, e o script vai passar o nome do usuário. Então, com esse script aqui, ó, do for all eu consigo eliminar shell inválido, shell válido de usuários que não são usuários físicos. Para que o meu www.data vai ter um shell válido? Ele é um usuário de sistema, ele não precisa de um shell. Quem pode virar root? Eu vou criar, por exemplo, um grupo admins, vou criar um usuário e vou adicionar esse usuário no grupo admins. Depois eu crio uma senha para ele. Tudo bem. Aqui eu vou utilizar o módulo do PAN para limitar que somente os usuários do grupo admins possam fazer o SU. Então o que eu faço? Eu vou lá no meu PAN, lá no meu etc pan.dsu e adiciono essa linha aqui, ó. Alt required, que a autenticação vai ser requerida, e utilizo esse módulo pan-well do grupo admins. Somente os usuários do grupo admins podem executar o comando SU. Interessante. E muito prático, fácil e muito válido. O comando de fork bomb é o comando da morte. Isso é um grande problema. Você digitar uma função dessa daqui, o problema é que um usuário comum pode fazer isso. Como é que funciona isso aqui? Isso é uma função de shell script. Eu criei uma função chamada 2 pontos. Então, para criar uma função, eu abro e fecho parênteses, abro e fecho chave. O que é a minha função? É a própria função passando o resultado para ela mesma em segundo plano. Aí eu fecho a função e chamo a função. Ela entra em loop infinito. Esse loop infinito vai fazer que eu tome recursos da máquina até a máquina travar e desligar e parar de responder. Procura por senhas fracas. Então, o John DeLuca, por exemplo, vai te orientar na busca de como que eu posso prevenir que os meus usuários criem senhas fracas. Apesar de que eu vou trabalhar dentro do PAN os meus logins. Mesmo se eu tiver autenticação com LDAP, com Samba, eu vou trabalhar nessas senhas para que eu possa aumentar essa segurança no meu ambiente. Então, como é que eu vou fazer para evitar esse fork bomb? Vou editar o meu etc pan de login, vou ativar a linha session required pan limits.so, depois eu vou lá dentro do etc security limits.conf e faço o seguinte: todos os usuários no modo hard nproc 100, então ele vai criar no máximo 100 processos. Se eu aceito, se a minha máquina tem recursos para muitos mais processos, eu limito a 100. Então, eu evito que o usuário, com uma ação daquela, possa danificar o meu sistema. E aqui alguns exemplos de como utilizar o John DeLuca. Aqui eu não mostro a instalação, não é o foco principal nosso, mas exemplos de como eu posso criar um shadow. Vou pegar o PSWD com um shadow e jogar com senhas DB e depois trabalhar em cima desse arquivo. Então ele vai mostrar muita coisa, vai facilitar. Eu posso trabalhar com word lists e por aí vai. Checar serviços do sistema. Então, a questão que eu mencionei no início de serviços instalados, o wget, por exemplo, eu posso remover. Instalei, vou lá, removo o wget. Eu não preciso, é um sistema que pode ser utilizado para baixar uma backdoor da sua máquina. Então, o que eu posso utilizar para fazer checagem desses serviços? Netstat, Nmap, hping, Nsoft. Então, aqui eu vou ter que monitorar em constante. O Netstat vai mostrar quais são as portas que estão abertas, o que está em modo listen na minha máquina. Opa, tem uma porta estranha aí. Vamos ver o que está rodando nesse serviço. O Nmap para ver se tem porta aberta que não devia, para ver se realmente seu firewall está batendo direitinho. E testes com hping, testes de
carga no seu servidor web. O LSoftware eles têm um processo e por aí vai. Mais detalhes aqui que a gente tem que atentar. Proibir o login como superusuário. Isso dentro do SSH. Interessantíssimo fazer. Utilizar apenas a versão do protocolo. 2. Alterar a porta padrão. Utilizar restrições de login, inatividade, PAN, etc. Liberar acesso somente para determinados usuários. Aplicar verificação de DNS. Bloquear demais conexões. Auditar toda e qualquer atividade do serviço. Aqui tem um exemplo do que vai falar. Permite login root, no. Se tiver o seu protocolo 1, arranca ele fora, deixa só aceitar conexões com o protocolo 2, alterar a porta padrão. O listen address, aqui eu posso listar por vírgula quais são os endereços que podem acessar. Esse aqui é interessante você fazer no seu firewall. Você ativa no firewall e vê quem pode acessar. Que conexões que serão aceitas nessa porta que você especificou. O login grace time, aqui por exemplo, 1 minuto ou 60. Se você colocar o padrão, ele é em segundos. Se você colocar 1M, ele vai ter 1 minuto, por exemplo. Você tem 1 minuto para digitar 100. Se você colocar 15, você tem 15 segundos. Se você só aceita em 16 caracteres, você tem que digitar 16 caracteres em 15 segundos. Senão ele volta para a tela de login, te pedindo a senha de novo. Usar modos do PAN. O allow users é interessante, onde eu posso colocar quais são os usuários separados por espaço. Print mode no é não te mostrar informação sobre o sistema e trabalhar com o uso de DNS para facilitar. Então, pessoal, essa era um foco bem genérico. A gente fala o que é hardware para vocês. Tem os nossos cursos vão abordar isso em bem detalhes, bem maiores detalhes. Então esse vídeo e os slides vão estar disponibilizados para vocês lá na área do assinante. Eu vou disponibilizar também os arquivos que eu estou utilizando durante a palestra. Esses scripts que eu coloquei aqui, você não vai precisar copiar, eu vou disponibilizar os scripts para vocês. Ok? Então, obrigado a todos aí por estar prestigiando o nosso congresso online de Linux e tecnologias livres. Aqui tem o meu site, onde eu posto geralmente material sobre software livre. Quem tiver dúvida a respeito da palestra, quiser mencionar, quiser maiores informações, tem o meu e-mail aqui também. Obrigado